Estava aqui lembrando de uma experiência quando o meu filho Tomás nasceu, que eu precisei comprar uma cadeirinha e colocar no carro, e fazendo um paralelo, refletindo um pouquinho aqui sobre como a gente aprende. Eu lembro que eu poderia ter chamado uma pessoa para colocar a cadeirinha no carro, eu poderia ter chamado uma pessoa para me ajudar a colocar a cadeirinha no carro, ou tentar colocar sozinho. E essa foi a minha decisão. Tentar montar, colocar sozinho. E aí, pessoal, quero fazer uma reflexão com você aqui sobre o nosso aprendizado, né? Qual a melhor forma de aprender? E eu quero aproveitar também, eu lembrava muito desse livro, Fixe o Conhecimento, tá bom? Fixe o Conhecimento, mostrei ao contrário, porque de fato, quando eu abro aqui, tá de cabeça para baixo, aí para mim ler ele, inclusive agora outro livro aqui muito bom também, Você Sabe Estudar, um livrinho bem simples para ler, muito bom. Eu preciso fazer isso aqui, ó, tá bom? Mas vamos lá aqui para partezinha que eu queria trazer nesse vídeo. Fala o seguinte: a aprendizagem ela é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. A aprendizagem fácil é como escrever na areia. Perdura hoje e amanhã se esvai. Veja só, pessoal. A aprendizagem é mais profunda e mais duradoura quando requer esforço. Então, tudo aquilo que exige de nós esforço, exige de nós dedicação, a gente vai aprender mais. Então, quando eu peguei aquela cadeirinha, comecei a montar, comecei a tentar colocar no carro, exigiu um certo tempo, exigiu um esforço. Se eu tivesse chamado uma pessoa lá e ela tivesse colocado, eu não teria aprendido. Ou então, se aquela pessoa tivesse vindo me ajudar, eu iria aprender um pouquinho, mas eu não aprenderia da forma que eu aprendi sozinho, tentando, se esforçando. E aí sim, se eu não conseguisse sozinho, eu iria pedir ajuda a alguém. Confesso também que, não sei se acontece isso com você, eu tenho uma certa dificuldade de pedir ajuda. Então, às vezes, eu passo semanas, meses em um problema de matemática para poder pedir ajuda a alguém, né? Então, eu tenho essa dificuldade, mas já estou melhorando. Então, mas antes eu tento fazer aquela questão, me esforço, busco maneiras, às vezes vou para a teoria, ver se o problema está na teoria. Isso vai acontecer quando você está treinando com questões, né? Inclusive, esse livro vai falar que uma das melhores formas de você aprender é fazendo provas, é fazendo testes, porque ali você tem que se esforçar. Ele fala que puxar da memória é uma das melhores formas de aprender. Puxar da memória, você vai puxar da memória e fazendo testes. E quando você está fazendo o teste, você está puxando também da sua memória, tá bom? Isso ele fala também na leitura de um livro, né? Sempre você tentar puxar para ver se de fato você aprendeu. Então, diante das questões, você vai ter dificuldades. Lembra agora que saiu o resultado do Torneio Nacional de Matemática e alguns alunos estavam, antes do torneio, quando eles começaram a treinar com as provas, eles desanimaram um pouco, viram que a prova estava um nível bem acima e alguns começaram a querer desistir. Mas não desistiram, perseveraram até o fim e mesmo diante das dificuldades foram treinando e até conseguiram medalhas no torneio, né? Se esforçaram. Por quê? Porque essa aprendizagem que exige esforço, de fato, ela vai durar. Hoje a gente percebe que nas escolas busca-se muito facilitar, né? Vários macetes, musiquinha e tudo mais para facilitar jogos. Não que isso não possa ser aplicado, né? Mas assim, hoje tudo é
a busca para facilitar, a busca pelo prazer e pela fuga da dor. Mas será que de fato isso gera um aprendizado duradouro, ou é só momentâneo, ou é somente para você passar em uma prova? Você estuda, aí você decora um monte de coisas, aí você passa numa prova e já esqueceu, né? Já esqueceu. Então, assim, é uma reflexão que eu estava fazendo sobre como a gente pode aprender mais. Não sei o que é que você acha sobre isso, mas quando a gente se esforça, quando a gente se dedica, quando a gente quer ir mais profundo, parece que aprendemos muito mais, muito mais. E com as provas, treinando aí para as Olimpíadas, você vai se deparar com dificuldades. Mas isso também vai ser mais duradouro. A aprendizagem fácil é como escrever na areia. Perdura hoje e amanhã se esvai. Às vezes, alguns alunos, eles querem tudo de forma fácil, mas depois de alguns dias já esqueceu, né? Já esqueceu. Então é preciso a gente ter esse cuidado para que de fato aquilo fique na nossa memória, para que a gente consiga de fato aprender. Aqui na frente, deixa eu procurar, vai falar mais um pouquinho. Fala o seguinte: a aprendizagem é mais forte quando é relevante. Tinha um professor que falava que a gente só aprende aquilo que é mortalmente sério para a gente. Então eu te pergunto, né, as Olimpíadas, a matemática é algo sério para você? Se isso for mortalmente sério, você começa a se dedicar, começa a buscar e você vai aprender mais. Por quê? Porque isso é algo relevante, é algo muito importante. Se aproxima a canguru de matemática, a Olimpíada. Se você tem um certo carinho pela Olimpíada, se ela é relevante na sua vida, você vai ter mais força para estudar, para fazer as questões. Por quê? Porque é algo que você de fato gosta. E o aprendizado, ele vai ser bem mais duradouro. Ele vai ficar ali com você. Então, pessoal, é mais uma reflexão, né, sobre isso. Inclusive, os cadernos de treinamento da Canguru estão disponíveis, né? Quem precisar dos cadernos é só entrar em contato comigo. Lá no Instagram, a Cássio Lima Professor, fiz uma publicação onde eu disponibilizo os cadernos de treinamento. Vai personalizado com o nome do aluno, bem organizado e de forma gratuita, para que vocês possam estudar trabalhando ali com várias questões. Acredito muito que possa lhe ajudar, tá bom? Também estou treinando as minhas equipes olímpicas. Tenho a equipe Mirim, que são alunos ali do Fundamental 1, alunos do 3º, do 4º, do 5º. E tenho as minhas equipes olímpicas do Fundamental 2. Tenho alunos do 6º, do 7º, do 8º e do 9º ano. Se você quiser saber mais sobre as equipes olímpicas, eu vou deixar um link aqui abaixo. É só entrar em contato, que eu lhe explico direitinho. E a gente treina muito, né? A gente treina muito porque, de fato, eu acredito que o treinamento constrói, tá bom? O treinamento constrói. É só se dedicar. Não falo que é fácil, vai dar trabalho, mas você vai aprender mais. E com o tempo, você vai sendo temperado e aí você vai melhorando, tá bom? Então fica aqui essa reflexão para a gente, mesmo diante das dificuldades, diante dos desafios, perseverar, porque você vai aprender muito mais. Quando você não conseguir sozinho, você já tentou antes, peça ajuda a alguém, porque isso também é importante. O saber pedir ajuda às pessoas certas, para que elas lhe orientem no caminho. Precisar, estou aqui para lhe orientar também. Um forte abraço.